Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Essa é a nossa segunda aula de gestão democrática, então se por algum motivo você não conseguiu assistir a aula 1, é válido dar uma passadinha lá, tá bom? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico da escola, que vamos dizer que é um dos documentos mais importantes, tá? Lembrando que a nossa aula 1, nós falamos sobre os recursos financeiros destinados ali ao ensino, à educação. Nós vimos ali na LDB os artigos que vão tratar sobre isso, especificamente, né, a porcentagem ali do quanto que deve ser investido, no caso ali, para a educação. Então é sempre bom passar ali na aula, fazer o estudo, fazer as anotações. A nossa apostila está um pouquinho grande, mas eu vou tentar frisar ali os principais pontos que você deve estar se importando na hora de você fazer a sua prova, tá bom? Peço que leia a apostila toda, mas sobretudo que você assista, se possível, mais de uma vez as nossas videoaulas, porque é por meio das nossas videoaulas que a gente vai estar ali montando a nossa avaliação, tá bom? As videoaulas, né, os nossos slides são todos inspirados na nossa apostila, mas como a apostila é muito grande, né, eu tô aqui especificando os principais pontos que a gente não pode deixar de estudar, tá bom? Então, gestão democrática. Toda vez que nós falamos ali sobre gestão democrática, é válido a gente vincular essa visão, essa palavrinha, gestão democrática, ao projeto político-pedagógico. Até porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai falar aqui, né, ali no artigo 12, 13 e 14 da nossa LDB, que a gestão democrática, ela vai se concretizar, né, ali no projeto político-pedagógico. Esse projeto é um projeto democrático, uma vez que todas as pessoas da escola deverão participar da elaboração, organização e, de alguma forma, até ali da execução, né? É diferente do que muitas das vezes acontece na prática, onde a gente tem a figura ali de um diretor, um gestor, que às vezes autoritariamente rege tudo. A lei, ela vem trazendo a ideia totalmente contrária do que acontece muitas das vezes na prática. Diante da lei, todos têm o direito ali de participar dessa elaboração. Obviamente que a execução, ela vai partir ali, né, de um representante, mas a sua organização e elaboração não. Ela deve ocorrer ali por meio de conselhos, né, onde todos os representantes da comunidade escolar devem participar. Inclusive, por exemplo, no artigo 13, que vai estar falando ali sobre as incumbências dos docentes, vai falar que os docentes devem, né, estar ali participando. Não é algo opcional, é algo ali obrigatório que todos participem da gestão democrática da escola. Então, por que existem projetos para educação? Por quê? Para quê? Na verdade, se a gente for analisar, os projetos eles não se restringem apenas à educação. Os projetos eles devem ser encarados como algo para a nossa vida, né? Tudo que nós vamos fazer para que ocorra de fato ali tudo de acordo com o que planejamos, né? É necessário um projeto, é necessário o quê? Um planejamento. Na escola não é diferente, a gente não pode deixar as coisas rolarem soltas, digamos assim. A gente precisa ter um projeto pedagógico que vai incluir toda a parte didática da escola, em todos os campos, avaliação, concepção pedagógica, enfim, tudo. E também político, porque vai trabalhar ali com normas, condutas, administração, tudo aquilo também que envolve a escola. Então, quantos e quais projetos existem quando a gente fala de escola? Inúmeros e diversos seria uma resposta possível. São vários projetos que ocorrem na escola. Só que nós vamos parar ali e reparar que nós temos projetos arquitetônicos para a escola, projetos profissionais, projetos, por exemplo, até mesmo de viagem, jardinagem, por aí. São vários os projetos. Quando a gente vai casar, por mais simples que seja o casamento, a gente faz o quê? Um projeto. A gente precisa saber o quê? Quantas pessoas vão à festa? Porque se você não souber mais ou menos quantas pessoas você vai convidar, você não sabe a quantidade de comida você vai comprar. E aí pode faltar ou pode sobrar. Faltar, vai ser ruim a festa, não vai ser legal, porque imagina, o pessoal ficar com fome, não vai ser legal, né? Se sobrar, você gastou um dinheiro a mais numa coisa que você poderia ter economizado e investido em outra coisa. Nós estamos falando aqui um exemplo de um casamento.
Agora, isso é para a vida toda. Se você for fazer uma obra na sua casa, você precisa de se planejar, saber se você vai ter dinheiro, porque já pensou, você começa a quebrar a sua casa, não tem dinheiro para pagar e vai ficar aquele buraco lá, de repente, né? Não vai ter segurança. E aí, não vai ter dinheiro para comprar, não vai ter dinheiro para pagar o pessoal, ou de repente compra ali exageradamente uma quantidade de material, sobra aquele material. Aquele dinheiro você poderia ter investido em outra coisa. Então a mesma coisa acontece dentro da escola, tá? Lógico que eu tô dando alguns exemplos da nossa vida, do dia a dia, mas isso se cabe também, é cabível aí também para a escola. A mesma coisa vai ser, por exemplo, como que eu vou ministrar, qual a concepção pedagógica que eu vou aplicar, como que vai ser a minha prova, como que vai ser a pontuação, a avaliação e tudo mais. Então, o projeto ele é um plano para a realização de alguma coisa que demanda um planejamento para definir os caminhos que você vai traçar, as estratégias que vão ser necessárias, quanto tempo eu vou levar para que tal coisa aconteça, enfim. Muitas vezes, durante a sua execução, o projeto passa por diferentes tipos de mudanças. O projeto político-pedagógico, o PPP, na escola, ele não é estático, tá, gente? Ele é mutável. Ele cabe ali ajustes. Por quê? Porque assim como a gente está planejando, às vezes, uma obra, a gente modifica algo, né? Às vezes você vai lá, não, agora eu acho que dá para fazer tal coisa dessa forma, ou surgem outros problemas, né? Às vezes você vai fazer uma pintura na sua casa, mas daqui a pouco você repara que tem alguma coisa ruim que você está quebrando. Gente, como é que pode? Era para ser uma simples obra, né? E vai se transformando em coisas mais complexas. Por que tudo isso acontece? Porque no meio do caminho podem sim ocorrer mudanças de estratégia, mudanças de opinião, sim, de necessidades. Repara que a escola mudou totalmente quando houve a pandemia. E eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, até peço que vocês comentem aí, né, o que vocês acham. Mas eu acho que com essa pandemia houve uma dificuldade muito grande na área da educação. Nós, profissionais de educação, estamos sofrendo ainda, né, os ajustes e tal. Financeiramente também as possibilidades, oportunidades de emprego reduziram muito, mas as possibilidades de alcance em relação à educação aumentou, porque muitos alunos muitas das vezes estão estudando, né, e trabalhando ao mesmo tempo, conseguem ter um horário mais flexível, de repente, para assistir uma aula depois, enfim. Isso não é uma mudança? Total mudança. Então, houve sim que muitas escolas ali adaptar, modificar o seu projeto político-pedagógico. Para quê? Para atender essa nova demanda, tá? Então, muitas das vezes, então, vai ter diversos tipos de mudanças, a depender aí das intenções, que buscam incessantemente transformar sonhos e desejos em ações. Nós temos uma citação de Gandhi, que ele vai dizer assim, ó: é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento necessários à atividade humana, sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada por sua racionalidade, né, nós estamos o tempo todo ali utilizando a razão, raciocinando, a realizar algum tipo de planejamento, está sempre ensaiando processos de transformar suas ideias em realidade. Embora não o faça de maneira consciente e eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura básica que leva a divisar o futuro, a analisar a realidade e a propor ações e atitudes para transformá-la. E em educação, quais são os nossos projetos? Falar de projetos em educação nos leva a pensar no que queremos. Existem projetos que são a curto prazo, existem projetos que são a médio prazo e existem projetos, inclusive, que são a longo prazo, né? Bem, a longo prazo, queremos formar o quê? Um cidadão com capacidades éticas, estéticas, linguísticas, lógico-matemáticas, motoras, de interação e inserção social. Esse é o objetivo da educação, traçado na nossa LDB, lá no artigo 22, que vai falar que a educação tem 3 finalidades básicas, né? Que é a formação do cidadão, né? O desenvolvimento pleno dessa pessoa e a qualificação para o trabalho e também ali a possibilidade de progredir em estudos posteriores. Mas isso não vai acontecer
terminou ali na educação infantil, ou vai, não, só até o terceiro ano do ensino fundamental a pessoa está completa. Não, isso é ao longo do prazo, né? A gente tem até o ensino médio para estar desenvolvendo todas essas habilidades, porque é um planejamento, é um objetivo para ser atendido dentro do tempo da educação básica, tá? Isso não é simples, porque depende do que oferecemos a curto e a médio prazo. Depende ali das condições socioeconômicas e socioemocionais a que estamos submetidos. Até porque no meio desse caminho pode acontecer diversas coisas que modificam, né, os nossos planejamentos, ou que pode atrasar um pouquinho, né, algo que a gente está ali planejando. Um projeto educativo, seja ele escolar, seja ele familiar ou institucional, requer a revisão e ajustes constantes. Um projeto educativo é um projeto que é permanente, a gente vai estar sempre planejando, mas não existe um produto final, não existe um produto pronto ou acabado. Aí vai uma questão, né? O projeto político-pedagógico da escola, muitas das vezes, infelizmente, as escolas compram esses projetos já prontos, né? Ou copiam ele da internet. Só que isso é um problema seríssimo, porque o projeto político-pedagógico, ele vai falar diretamente da identidade da nossa escola, sobre os nossos alunos, a sociedade em que nós estamos inseridos. Será que a sociedade de uma determinada escola é a mesma? Pode ser o mesmo dono, uma escola pode ter o mesmo dono. Podem ser filiais, mas eu tenho certeza que as demandas e as necessidades serão diferentes, porque é um público diferente, é uma sociedade diferente, com demandas diferentes. Então, por mais que haja um projeto permanente, assim, permanentemente fazendo projetos, o projeto político-pedagógico, ele não é um produto final, finalizado, acabado, pronto, né? O PPP, Projeto Político-Pedagógico, ele exige uma reflexão constante e permanente. Mesmo quando a escola já tem um projeto político-pedagógico pronto, ele vai, de 2 em 2 anos, fazer ali uma revisão e refletir se aquele projeto ainda é válido, se é necessário modificar algo. Lógico que a gente não vai fazer do zero, né? Mas vai ter que ter alguma modificação, reflexão. Poxa, mudou tantas coisas, né, nos últimos tempos. Será que a escola continua a mesma? Será que houve novas demandas, né? As pesquisas mostram que as grandes mudanças necessárias para obter uma educação de qualidade precisam não só de melhoria da gestão da sala de aula e do desenvolvimento de competências profissionais dos docentes. Não é só você ter vários diplomas ou ter uma estrutura com cadeiras, né, maravilhosas, a pintura da escola tá ok. Não é só isso. Também é necessário uma organização da escola por meio da elaboração de projetos que possam apontar ali compromissos que serão assumidos por todos os integrantes dessa comunidade escolar. Cada pessoa tem ali sua responsabilidade. Aqui vai ter um trechinho, gente, na nossa apostila, que colocaram ali sobre a administração de Cristóvão Colombo, tá bom? É um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe que Cristóvão Colombo, ele não estava assim tão perdido, né? Porque ele chegou certinho aqui, né? Voltou certinho para casa, né? Sem muito, né? Mas enfim, vamos entrar aqui nessa onda, aqui nessa visão, tá? Olha aqui, ó, administração Cristóvão Colombo. Quando ele partiu, ele não sabia para onde ia. Quando chegou, não sabia onde estava. Quando voltou, não sabia dizer onde esteve. Por que a gente fala assim um pouquinho de criticidade disso aqui, né? Os professores de história geralmente são críticos, eles vão afirmar alguns, né? Que Cristóvão Colombo sabia exatamente para onde ele estava indo, né? Tanto que ele voltou para casa, sabe, vários registrozinhos do que ele viu, né? Voltou direitinho pro lugar e ainda explorou, né? Então, assim, quando a gente vai para um local, a gente tem que saber para onde a gente vai, o que a gente quer e saber dizer qual caminho nós percorremos para chegar até onde chegamos, tá bom? Bem, o projeto político-pedagógico, que é conhecido pela sua sigla PPP, define a ambição da escola. É ao mesmo tempo um processo e um produto. Por quê? Ao mesmo tempo que ele está sempre em processo, vai ter o documento lá acessível para todo mundo. Inclusive, o PPP ele tem que estar acessível aos pais, aos alunos, aos professores. Ele não deveria estar ali dentro de... Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso é lei.
Ele não deve estar ali dentro de um computador estático ou guardado dentro de uma gaveta, impresso, mas guardado dentro de uma gaveta, que é o que acontece de fato, né? Porque, com base no produto de partida, ele vai sinalizar o caminho a ser percorrido e aonde se chegará. Em uma jornada, teoricamente, aí diferente dessa de Cristóvão Colombo, né? Quando a apostila afirma que ele não sabia para onde ia, para onde que vai, para onde vem, enfim. Esse planejamento, ele tem a intencionalidade, ou seja, ele tem uma intenção. Qual a intenção do projeto político-pedagógico? Ele tem a intenção de orientar o funcionamento e a organização da escola para conquistar a educação almejada de acordo com o contexto no qual está inserida, expresso no item caracterização da comunidade. Então, olha só, quando a gente está fazendo um projeto político-pedagógico, a gente tem que pensar assim, né? A educação tem objetivo? Tem. Qual é o objetivo da educação? O aluno ir para a escola comer merenda? Só? Não, né? Merenda faz parte, mas não é esse o objetivo. Ele poderia comer merenda em casa? O aluno vai lá para brincar, para conhecer novas pessoas? Não é só esse o objetivo. Isso aí acaba acontecendo. O objetivo da pessoa ir à escola é para que ela receba educação e que ela possa aprender, se desenvolver. Então, se a pessoa ela vai à escola e esse objetivo não é atingido, o nosso planejamento, o nosso projeto é falho, tá? A pessoa falhou, né? O projeto falhou com esses alunos. Então, quando a gente vai elaborar, a gente tem que saber exatamente quais os objetivos que a gente quer. A escola, então, ao elaborar o PPP, vai afirmar a sua identidade e vai revelar sua organização, suas metas e seus planos com toda a comunidade, o que possibilita ali tantos avanços, construção de metas, para que se relacionar, né, e articular com o entorno, né? Os teóricos nos sinalizam a importância na elaboração participativa do PPP. Essa elaboração participativa do PPP já é algo que é previsto na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 12, 13 e 14, que vai falar sobre a incumbência dos estabelecimentos de ensino na hora de organizar para elaborar, né, esse documento, a incumbência dos professores, e ainda vai falar sobre a questão da gestão democrática do PPP, falando que toda a comunidade escolar deve participar da elaboração e organização desse documento, tá bom? Bem, de maneira que todos atribuam sentido ao documento e com isso rompa-se a experiência da tarefa burocrática cumprida e entregue à Secretaria de Educação, algo comum em sua produção. Então não é só ter a obrigação de entregar um documento à Secretaria de Educação, é ter consciência de que esse documento, ele vai estar falando ali sobre a identidade da nossa escola, tá? Bem, na ação coletiva devem se envolver, como a gente fala assim, comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Comunidade escolar, gente, são os gestores, são os coordenadores, são os professores, são os funcionários da escola de maneira geral, são os alunos, são os pais, são os familiares. Ah, mas a mãe é a mãe, o pai é o pai, mas a avó tá sempre lá na escola, o avô também vai estar sempre na escola, a tia leva, a prima, o irmão vai estar lá. Então é para todos os familiares e representantes da comunidade vinculada ao processo educativo da escola, tá? Além desses participantes que nós falamos, a escola ela conta com instâncias de colegiado, como conselho escolar. Em qual local, né, que vai ser elaborado? A nossa LDB vai dizer lá no artigo 14, né, que o PPP ele deve ser elaborado por meio de um colegiado, né, uma instância de colegiado, ou seja, um conselho escolar onde esses representantes possam participar, ou por meio ali de uma associação de pais e mestres, né, chamada ali de APM, ou conselho de classes, grêmios estudantis, entre outros grupos de ação coletiva. Então, por meio desses grupos de ação coletiva, lá a LDB vai falar sobre o conselho escolar, mas pode também ter esses debates nesses outros, porque a LDB vai dizer conselho escolar ou equivalente. O que seria o equivalente? Grêmio estudantil, conselho de classe, associação de pais e mestres, enfim, tá? É o envolvimento de todos que dá vida ao projeto e assegura sua representatividade. A produção coletiva e democrática possibilita que aflore o sentimento de pertencimento dos alunos,
dos familiares da comunidade escolar. Uma vez que você participa da elaboração de um documento tão importante, esses alunos, esses familiares, essas pessoas que estão ali, né, os funcionários de maneira geral, se sentem o quê? Pertencentes, né? Bem, essa interação vai promover a imagem pública da instituição e a construção coletiva de um sonho. Não vai ser só ali o sonho do diretor que, né, montou sozinho aquilo dali. Não, vai ser um sonho de todos, um objetivo de todos. O PPP também ajuda na organização do trabalho pedagógico da escola, ao apontar não apenas o que fazer, mas como fazer para que cada um e todos os alunos avancem em suas aprendizagens, contribuindo para a vida social da instituição, superando conflitos e agregando ali valores humanizadores em todas as relações, tá? Bem, significado histórico da elaboração de projetos e planos na educação. Na década de 1980, o Brasil vivia um movimento de democratização, após um longo período da ditadura militar, o período anterior. Na concepção da Constituição, né, de 1988, que é a nossa atual Constituição, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi um dos grandes agentes pela gestão democrática do ensino público, tá? Nessa época, iniciaram-se as produções teóricas e as pesquisas sobre o projeto pedagógico, tanto por estudiosos brasileiros como por franceses e portugueses, que refletiam ali as mudanças políticas em seus países. Na Constituição Federal, no capítulo a que se refere à educação, encontramos lá no artigo 206 da Constituição, dessa Constituição de 1988, que é a nossa atual, nos incisos 1, 3, 4 e 7, os seguintes valores, né? Igualdade de condição, acesso à escola, garantia de qualidade e pluralismo de ideias. Os princípios norteadores que favorecem a gestão democrática dos sistemas de ensino público, que passou a incluir a população antes excluída desse projeto aí, tá bom? Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa lei de número 9.394 do ano de 1996, a gestão democrática da escola ela foi regulamentada e estabeleceram-se orientações para a organização do espaço físico, para o trabalho pedagógico e para a participação de pais, alunos e educadores, fortalecendo a articulação entre as instituições aqui e também, as instituições e a comunidade, tá? Bem, diante dessas mudanças, surgiu ali a necessidade de criar formas de gerir os processos e as tomadas de decisão nas unidades. A instauração de um projeto pedagógico nasceu como um instrumento importante para assegurar a gestão escolar em novas perspectivas políticas e educacionais. Como resuminho, coloquei essa imagem aqui que estava no Google, dizendo sobre o projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? É um projeto porque reúne propostas de ações concretas e a executar durante determinado período de tempo. Outro ponto, é político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. E por último, é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Nossa aula de hoje está chegando ao finalzinho dessa parte da videoaula, mas eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Sobre a atividade, né, que vocês vão fazer ali para me mandar no bate-papo privado, eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês os artigos ali, tá? 12, 13 e 14 da LDB que vão falar sobre o PPP. Vocês vão transcrever, tá bom? Só transcrever. Nós vamos discutir. Eu quero que vocês tragam para mim o que vocês puderam compreender sobre o que é o projeto político-pedagógico. O que vocês puderam considerar, né, da aula de hoje e dessa parte da apostila em relação a esse projeto que é tão importante. É importante porque tudo na vida tem que ter planejamento. Faça uma análise, tenta pensar aí, como que seria uma escola sem planejamento? E transcrevam os artigos 12, 13 e 14 da nossa LDB. Combinado?
Na prova, eu vou cobrar os artigos da LDB 12, 13 e 14, combinado? Nossa videoaula está acabando por aqui, mas nossa aula ela tem um tempo maior para vocês estarem interagindo comigo, tá? Lembrando que a nossa terceira aula é a data de entrega dos nossos trabalhos de conclusão de módulo. Participe das nossas aulas, eu sei que muitos alunos são trabalhadores, estão trabalhando, nem não dá ali às vezes para responder naquele momentinho, mas pode me responder ao longo da nossa aula. Vamos nos concentrar na pasta da aula de hoje, porque facilita a minha localização das mensagens que vocês mandam. Nem sempre a plataforma notifica ali na hora, tá? Deixa um comentário de incentivo ao nosso trabalho, curte, enfim. Você é muito importante, tá? Vocês são aí a força, né, do nosso trabalho, né? Os meus alunos são os meus amores. E eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês. Deus abençoe e dê muito entendimento pra cada um. Tchau, tchau, queridos!